Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316, a tecnologia anunciando o Evangelho. Eu sou Alessandro Moraes e juntos hoje nós estaremos dando continuidade no nosso estudo do livro de Romanos, ok? Mas antes de começar essa aula, eu queria dar uma palavrinha aqui sobre a aula anterior, a aula de número 5, porque eu sempre analiso, né, e vejo como é que foi o desempenho da aula, quantos likes tiveram, quantas visualizações tiveram e assim por diante. Eu sei, né, que as aulas mais recentes que eu gravo, e por exemplo, esse curso de Romanos, são aulas recentes que eu estou gravando agora. Comecei há um pouco de um mês atrás. Então, geralmente, tem aí de 20 a 30 visualizações, né, dentro do período de uma semana, dentro do período que eu lanço as aulas. E, assim, por curiosidade, a aula passada, que foi a aula número 5, ela teve apenas 6 visualizações, né. E aí eu fiquei pensando, o que que pode ter acontecido de tão diferente para ter caído, assim, drasticamente a visualização dessa aula de número 5. E aí eu prestei atenção em uma coisa, que é o título que eu coloquei na aula, né. Então o título da aula 5 é "Depravação Total". Então talvez, devido a esse título, "Depravação Total", muitas pessoas podem ter lido e interpretado de uma maneira diferente, né, como se fosse entrar naquele vídeo e ver cenas talvez muito fortes, cenas, enfim, e de tudo quanto é tipo de coisa depravada que ela pode imaginar na cabeça dela. Tanto que a plataforma YouTube pode também ter, de certa forma, interpretado, dessa maneira e não ter divulgado o vídeo para outras pessoas. Enfim, eu cheguei nessa conclusão que só pode ser isso, só pode ser por causa do título, né, e o vídeo não teve as visualizações, normais que tem toda semana. Mas enfim, se você está nessa aula, que é a aula número 6 do estudo de Romanos, eu peço para você que você veja a aula de número 5, que é a depravação total. O que quer dizer essa depravação total? É quando Paulo finaliza o capítulo 1 de Romanos, dizendo que todos nós somos pecadores, ok? Então, Paulo no capítulo 1, inclusive eu faço até um resumo do capítulo 1. Na aula passada, eu fiz um resumo, iniciei a aula fazendo um resumo do capítulo 1 e depois eu fui para os versículos finais e finalizamos o capítulo 1, onde Paulo fala o seguinte: olha, você, gentil, que pensa que é bom, que pensa que é uma pessoa que não peca, que pensa que é uma pessoa que não erra com ninguém, que não precisa da graça do Senhor, você erra sim, você peca. Você pode até não pecar, da forma mais grosseira, como ele vem falando a respeito de tantas coisas, das pessoas que abandonam a Deus, que esquecem a Deus, que têm a mente pervertida, que têm o coração obscurecido, que deixa a se levar pelos desejos do corpo, enfim, que fazem coisas perversas, sobre homossexualidade. Paulo vem falando de vários pecados grosseiros. As pessoas às vezes leem aquilo e falam: "Não, eu não faço nada disso", né. Eu não faço nada disso, então eu não sou pecador como eles. Mas aí Paulo, quando ele vai finalizar Romanos 1, ele traz uma lista de mais de 15 atitudes que nós podemos ter e que nós temos com certeza no nosso dia a dia, às vezes nós nem percebemos, e acaba sendo pecado e nos colocando no mesmo patamar que aquelas outras pessoas também que cometem esses pecados mais grosseiros, né. Então, por isso que o título da aula passada se chama Depravação Total, porque todos os seres humanos são pecadores. Todos estão destituídos da glória de Deus. Se fosse por nós mesmos, se não fosse pela salvação de Cristo Jesus, se não fosse por Cristo ter pago os nossos pecados lá na cruz do Calvário, nós estaríamos destituídos totalmente da presença do Senhor.
Essa que é a grande verdade. Então, o que Paulo vem mostrar no capítulo 1 de Romanos é que o gentil, todo gentil é pecador, ok? Então, se você não assistiu a aula passada, pelo motivo do título da aula, né, eu peço que você não se assuste. Você pode ver a aula tranquilamente, que não vai ter nada de depravado na aula. Pelo contrário, ali é a palavra de Deus sendo ensinada e mostrando para todos nós que todos somos pecadores e que carecemos, né, da graça e da misericórdia e do perdão de Deus a cada momento em nossas vidas. Ok, pessoal? Bom, feita essa introdução sobre a aula passada, eu gostaria de orar com você para nós já darmos início à aula de hoje, ok? Então, onde você está, se você puder fechar seus olhos, feche, se não, me acompanhe na oração. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais este momento precioso na tua presença. Mais este momento que o Senhor está nos concedendo, onde nós podemos ler, refletir e aprender um pouco mais sobre a tua palavra, Senhor. A tua palavra que é a boa notícia, Senhor. É uma boa notícia que é tão poderosa, Pai amado, que pode transformar a vida, Senhor, da pessoa mais depravada que existe nesse mundo, porque a tua palavra, Senhor, é o poder, Senhor. Através da tua palavra, através da manifestação do teu Santo Espírito, pessoas podem se converter. Pessoas estão em qualquer lugar deste mundo fazendo qualquer coisa terrível, podem ser alcançadas e convertidas, Senhor. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento que é precioso, o momento de nós aprendermos mais sobre Ti, momento onde nós podemos ter esse relacionamento contigo, esse momento, ó Pai, que é tão especial em nossas vidas e que deveria ser cultivado por nós, enfim, todos os dias da semana, Senhor, orando, meditando e principalmente, Senhor, nos relacionando com as pessoas que estão ao nosso redor, ó Deus. Muito obrigado, Pai. Fica conosco, Senhor. Abençoa essa aula. É que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá? Então, nossa aula de hoje, do estudo de Romanos, é a aula número 6. E nós vamos ver aí sobre o julgamento de Deus, ok? Vamos começar a ver sobre o julgamento de Deus. E hoje nós vamos ver duas características do julgamento de Deus, que é conforme a verdade, Deus vai julgar conforme a verdade, e Deus vai julgar conforme a acumulação da culpa, né? São duas características do julgamento de Deus dentro das 7 características que nós vamos aprender nesse capítulo número 2 do livro de Romanos, ok? Então vamos lá. No primeiro capítulo, Paulo mostra que todo gentil, né? Nós já aprendemos aí em outras lições, em outros livros que nós estudamos, o que significa a palavra gentil? Gentil são todos aqueles que não são judeus, ok? Então, todos que não são judeus são gentios. Então, no capítulo 1, Paulo vem falando sobre os gentios. E aí, agora no capítulo 2, Paulo vai falar mais direcionado aos judeus, ok? Então, o quadro pintado no primeiro capítulo de Romanos é algo bem feio, bem horripilante, né? Assustador. Maneira que Paulo expõe o pecado. E Paulo sabe que o judeu que estaria lendo aquilo faria duas coisas. Primeiro, ele concordaria que o pagão, né, pessoa pagã que não crê em Deus, o romano, tanto o grego, e todos os não-judeus, os gentios, estariam debaixo desta condenação. Né? E, segundo, os judeus também diriam: eles são mesmo assim, desse jeitinho, os gentios são assim, eu sei. Mas nós, judeus, nós temos a descendência, somos diferentes, né? Então, a pergunta é: será que realmente os judeus são tão diferentes assim de nós?
Paulo está nos levando a um tribunal de julgamento agora no livro de Romanos. E seu propósito, o propósito de Paulo agora é listar os argumentos e deixar bem claro que tanto o homem como a mulher estão em desobediência e estão alienados, ou seja, estão separados de Deus por causa do pecado. Então, o que nos separa de Deus é o pecado, ok? E o que nos une a Deus é Cristo. Bom, então Paulo, ele já provou para nós, por A mais B, no capítulo 1 de Romanos, que o gentil peca, é um pecador. E agora, no capítulo 2, vai demonstrar para nós que o judeu, né, o homem que tem a lei, o homem que tem os profetas, né, todos aqueles livros do Velho Testamento, ele também peca. Né? E aí, vamos dar uma olhada bem superficialmente no esboço que nós vamos estudar neste capítulo 2 do livro de Romanos, ok? Então vai ter uma primeira parte aí, que vai do versículo 1 ao versículo 16. É onde Paulo vai discorrer sobre como é o julgamento de Deus. Ele vai falar que o julgamento de Deus é conforme a verdade, é conforme a acumulação da culpa, é conforme as obras, é conforme a não acepção de pessoas, conforme a obediência, conforme a consciência e conforme os segredos dos homens, ok? E é bom nós entendermos que este julgamento de Deus que Paulo está se referindo não vai ser um juízo aqui em vida nessa terra, mas está se referindo ao julgamento de Deus no grande trono branco, né? O juízo final, onde Deus vai julgar a todos, todos serão julgados nesse dia, ok? Então é sobre esse tipo de julgamento que Paulo vai discorrer, né? Principalmente com os judeus, mas com toda certeza essa palavra também é direcionada a nós, para nós aprendermos, porque apesar de muitos de nós, ou a maioria de nós, não sermos judeus, ok? Mas nós temos, às vezes, uma característica dos judeus, de achar que nós somos muito bons, né, que nós não fazemos nada de ruim, e que aí, por causa disso, nós podemos julgar outras pessoas, condenar outras pessoas, né, pessoal? Então, primeira parte, Paulo vai discorrer sobre o julgamento de Deus, e na segunda parte, né, ele vai continuar falando sobre o perigo da religiosidade, né? A religiosidade sem vida, né? A própria palavra de Deus nos ensina que só a letra mata, mas o espírito vivifica. Então tem que haver uma união, uma junção entre a palavra de Deus e a vivificação do espírito em nossas vidas. Então as duas coisas nos levam a ter uma vida perante ao Senhor, uma vida de busca, uma vida de crescimento espiritual perante a Deus, uma vida de amor, amor não somente a Deus, mas como amor ao próximo, uma vida de perdão. É a palavra mais o Espírito, né? E muitos dos judeus, nós sabemos, já estudamos em outros livros sobre os religiosos, né? Fariseus, saduceus e assim por diante. Eles tinham muita palavra, né? Eles tinham muita letra, estudavam muito, mas não eram vivificados pelo Espírito. Então eram religiosos sem vida. E isso nós vamos ver dos versículos 17 ao versículo 29 do capítulo 2 de Romanos. E veremos isso quanto à lei, né, a lei dos judeus, quanto à circuncisão dos judeus, que é algo que eles se gloriam por ser circuncidados, e quanto ao nascimento, né, a descendência dos judeus. Ok, pessoal? Então, hoje nós vamos dar início à parte do julgamento de Deus e vamos ver aí o ponto A e o ponto B, né? Que é conforme a verdade e conforme a acumulação da culpa.
Então nós vamos ler aí do versículo 1 ao versículo 5. Já quero colocar aqui, para nós lermos esses versículos aqui, para a gente ter ideia daquilo que Paulo vai nos ensinar hoje, ok? Então, Romanos 2, versículo 1, diz o seguinte: Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você, que julga os outros, pratica as mesmas coisas. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. E uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas, que o leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Não percebe quanto Deus é bondoso? Quanto Deus é tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Mas, por causa de seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo, pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Amém, queridos? Então, esses são os primeiros 5 versículos, capítulo 2 de Romanos, que nós estaremos estudando hoje, ok? Então, voltando aqui para a lição, né? Deus, então, não poupa esforços para deixar bem claro os critérios pelos quais os homens e as mulheres serão julgados, ok? Então, os 7 grandes princípios para o julgamento de Deus, ok? Então, o profeta Amós, lá no Antigo Testamento, avisa o seguinte no capítulo 4, versículo 12, segunda parte: Prepare-se para encontrar seu Deus. Tá? Então, aqui o profeta está avisando a todos: não tem por onde fugir. Mais cedo ou mais tarde, você vai se encontrar com seu Deus. E naquele dia, naquele encontro, você será julgado pelo justo juiz. E julgado de acordo com os critérios de Deus e não com os nossos critérios, né? Então, Paulo tenta aqui livrar os homens daquela falsa posição de segurança, de que no fim das contas, né, tudo vai ficar bem. Imagina, Deus é bom, Deus ama todos, Deus é bom, Deus perdoa, né? No final vai dar tudo certo, vai ficar tudo certo, não se preocupa, no final vai dar tudo certo. Só que não, né? Só que não. Por quê? Porque é uma fria. Paulo escreve, né? Não, desculpa, não é Paulo que escreve, mas assim, refletindo, né? O que Paulo talvez estivesse sentindo ali. Então, assim, não pensa assim, por favor, não pense assim dessa forma, que tudo vai sair bem, né? Que no final sempre tem um jeitinho, tal, que a gente consegue dar uma escapada, tal, inventar uma desculpa, tal. Sai dessa, é uma fria isso aí. Deus é o justo juiz. Deus, ele, cara, assim, se a gente for, se a gente fosse, fala, trazer para nosso mundo atual, nossos dias de hoje, uma forma de ilustrar, para a gente compreender isso, seria mais ou menos assim. A gente estaria andando aqui com um gravador, ok? Um gravador pendurado no pescoço, 24 horas, gravando cada palavra que a gente fala, né? E um drone, né? Um drone em cima da gente, filmando a gente. Onde quer que nós estejamos, o drone está lá filmando a gente, né? E quando nós nos encontrarmos com o Senhor naquele dia do julgamento, vai passar todo esse filme aí e vai passar no gravador tudo que eu falei, né?
Então, eu vou ter que dar conta de tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu falei, eu vou ter que dar conta perante Deus. Amém, queridos? Então, não adianta a gente achar que no fim tudo vai dar certo, né? Que Deus vai passar a mão dele na nossa cabeça, e que vai nos perdoar. Não, queridos. Se nós, hoje, antes de passarmos pela primeira morte, ok? Já ensinei também sobre primeira morte e segunda morte. Se nós hoje, antes de passarmos pela primeira morte, estivermos aos pés do Senhor, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, nós cremos no sacrifício de Cristo, nós temos aprendido e buscado aprender da palavra de Deus, nós temos como consequência disso feito boas ações, temos amado o nosso próximo, amado a Deus sobre todas as coisas, ok, né? Porque aí é aquilo que eu já falei, e nós vamos ainda ver. Nós não somos mais inimigos de Deus. Nós vamos ver aqui em Romanos mesmo isso. E a partir do momento que eu aceito a Cristo, me arrependo dos meus pecados, eu me converto, é que eu passo a amar a Deus de uma forma diferente, a buscar a Deus, querer aprender de Deus, querer fazer as coisas boas, eu sou justificado. E quando eu sou justificado, eu passo do status de inimigo de Deus agora para o status de amigo de Deus, né? Eu sou adotado para a família de Deus. Agora Deus é meu pai, ok? Então, como pai, Deus vai me corrigir quando precisar ser corrigido. Porém, a palavra me diz que pela fé eu sou salvo. Então, a minha fé, a minha crença em Deus, em Cristo Jesus e na palavra de Deus e a minha prática do dia a dia, e a minha obediência, que significa amor a Deus, né? Como é que nós sabemos se nós amamos a Deus? Se nós estamos obedecendo a Ele, ok? Aquele que me obedece é aquele que me ama, a palavra diz. Então, é dessa maneira, é dessa forma que nós, todos aqueles que creem em Deus, né, serão julgados, mas não serão condenados. Ok? Então, aqueles que não tiverem, nós vamos ver aqui ainda Apocalipse 20, todos serão julgados, mas aqueles que não tiverem o nome escrito no livro da vida, estes serão condenados. Serão lançados no lago de fogo, que arde eternamente. Ok, pessoal? Então é isso, tá? Ah, vamos ver então aqui quais são os critérios que Deus vai usar nesse julgamento, ok? Então, o primeiro critério é conforme a verdade. E Deus vai julgar conforme a verdade e não conforme a nossa imaginação, conforme a gente quer que Ele nos julgue, ok? E isso nós vamos ver aqui, versículos 1 e 2. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos. Que indivíduos? Aqueles gentios, lá do capítulo 1, que nós estudamos, que Paulo falou que todos são depravados. Então talvez você pense que pode condenar lá os gentios, aqueles indivíduos. Mas não, você é igual a eles e não tem desculpa nenhuma. Quando diz que eles deveriam ser castigados, você está condenando a si mesmo, porque você, que julga os outros, pratica as mesmas coisas. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Ok? Então, todos aqueles que praticam o pecado sem arrependimento, sem conversão, vão ser castigados. Ok? Isso, a palavra nos deixa bem claro isso aí. E se eu, né, estou julgando outras pessoas pensando que eu não pratico tais coisas, vou ser castigado por Deus também. O homem, ele anda cego quanto a seu estado real. Ou seja, nós muitas vezes não enxergamos quem nós realmente somos, né? Eu aprendi, falo isso sempre. Você não é ruim, é pior que você pensa, né? Então muitas pessoas não acham que são pessoas ruins.
Elas são pior que aquilo que elas pensam. Então, elas andam cegas quanto ao seu estado real. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, mostra isso de maneira bem clara, dizendo assim: o Deus deste mundo, né? Quem que é o Deus deste mundo? Satanás. Cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, a luz do Evangelho. E não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ok? Então, as pessoas, muitas pessoas, né, que não creem em Deus, não creem em Cristo Jesus, elas foram cegas, cegas pelo Deus desse mundo. E aí, realmente, com esse tampão nos olhos, elas não conseguem entender a mensagem, a boa nova, o evangelho da salvação. Ok? Então, tem muitas pessoas que estão assim. E o versículo 3 diz o seguinte de Romanos 2. Voltando agora, Romanos 2, versículo 3. Uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas, o que leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma, né? Então Paulo está falando, olha, você está julgando essas pessoas, condenando essas pessoas pelo pecado delas. Mas pensa um pouquinho, olha para dentro de você, olha no seu interior. No Sermão do Monte, Cristo falou e Moisés lá ensinou, quando a lei não é para adulterar, né? Quem adulterar estará pecando. Jesus complementou essa lei. Falou: você não precisa nem adulterar. Se você pensar que você está desejando outra mulher, ou no caso da mulher, outro homem, que não seja seu marido, sua esposa, você já está adulterando, você já pecou. Ok? Então, se a gente parar um pouquinho para a gente pensar naquilo que a gente faz no nosso dia a dia, em cada minuto da nossa vida, será que a gente tem realmente o direito de julgar alguém? Quem somos nós para julgar outra pessoa, né? É isso que Paulo está querendo dizer aqui, principalmente para os judeus e para todas aquelas pessoas que têm muita confiança em si mesmo, que se acham muito boas, né? Quem é você para julgar outra pessoa? Olha para si mesmo, vê que você não é uma pessoa tão ruim assim. É pior do que você pensa, né? Então para de julgar. Então nós devemos aplicar estas sentenças a todas as pessoas chamadas, né, entre aspas, de respeitáveis ou boazinhas, que dizem: eu não sou como aqueles ali, né? Eu não sou desse jeito. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, tal, tal, tal. É uma pessoa religiosa. Mas vamos lá. Será que nós também somos um destes que pensa dessa maneira? Então, saiba que Deus vê o motivo atrás das ações e ele não necessita de jurados, testemunhas, pois ele mesmo é a testemunha, ele é o jurado e é o juiz, né? Então, Deus está ali no tribunal, onde ele é tudo, porque ele é onisciente de todas as coisas, né? Bom, e aí no versículo 4, Paulo desabafa, né? É como se Paulo tivesse ali com o coração dele chorando, gritando, tentando adverter as pessoas que fazem isso para pararem de fazer isso. E explicando que Deus, né, versículo 4 diz assim, ó, não percebe quanto Deus é bondoso, quanto Deus é tolerante, paciente com você. Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Então, se Deus, que é santo, se Deus que é o perfeito, que é o alfa e o ômega, é o rei dos reis, senhor dos senhores, é o criador de todas as coisas. Se ele é bondoso, é tolerante e paciente com você, por que que você também não pode usar da sua benignidade com as pessoas que estão ao seu redor?
Em vez de tentar acusá-las, em vez de julgar essas pessoas, por que que você não usa também de bondade, tolerância e paciência com elas? Então, bondoso significa graciosidade, ser gracioso, ser cheio de graça. Graça é quando você recebe algo que você não merece, ok? E ele contrasta com o quê? Com a dureza, com a brutalidade e amargura. Então, ser bondoso é o contrário de ser duro com uma pessoa, é o contrário de ser bruto, de ser amargo, ok? Isso que significa bondade. Então, veja nesse versículo que nós lemos aí, como é que Deus ele trata com o homem aqui na terra, né? Primeiro, então, a bondade. Então, ele tem bondade, Deus tem bondade em preservar o homem, provendo e protegendo. Mas o homem despreza tudo isso, e aí então Deus mostra a sua tolerância. Deus não vai mandar um raio, né? Ou terminar com aquele homem, quando aquele homem se mostra orgulhoso, cheio de si, adúltero, fofoqueiro, mentiroso, enfim, todos aqueles pecados que Paulo listou lá no final do Romanos 1. Mesmo que o homem mereça ali ser fulminado, Deus tem tolerância, ele tolera, né? Então a palavra tolerância significa o quê? Trégua ou cessação de hostilidade. Então Deus não vai revidar o seu orgulho, Deus não vai revidar o meu orgulho. Deus está ali propondo uma trégua. Através da tolerância de Deus, Ele está propondo uma trégua entre nós. E até uma doença, talvez, pode ser um sinal da tolerância divina. Porque ali está chamando, é Deus chamando e aumentando a oportunidade para o homem pensar. E às vezes nós só paramos para refletir, para pensar na vida, pensar o que nós estamos fazendo, quem nós somos, quando surge algo terrível, né? Nós temos que realmente parar para pensar e falar: não, eu tenho que mudar de vida. Então, primeiro Deus despeja a sua bondade, o homem não reconhece, Deus despeja a sua tolerância. E aí, Deus tem a longanimidade ou paciência, né? Porque quando o homem rejeita a bondade, ignora a tolerância de Deus, né? Essas duas características de Deus mais uma vez aparecem na longanimidade, né? Ou seja, a longa têmpera. O que significa longa têmpera? A qualidade de um autocontrole em face a uma provocação. Então, se você é uma pessoa que tem outros que estão ao teu redor, que gostam de te provocar, gostam de mexer com você, gostam de te ver você raivoso e tudo mais, elas vêm fazer isso com você e você tem um autocontrole da situação, ok? Você não aceita a provocação, você tem longanimidade, né? Então, Deus tem longanimidade e Ele continua nos esperando, nos amando, buscando a nossa presença e aguardando até que nós nos arrependamos, né? Então, o arrependimento, isto é, uma mudança da mentalidade de quem sabe que está fazendo algo errado, né? Está pecando, fazendo algo errado, e daí ele dá uma meia volta. E aí ele, ou seja, ele está indo numa direção, ele para e volta na direção contrária, ok? Então, ele não vai mais na direção do erro, não vai mais na direção do pecado. Agora ele vai voltar em direção a Deus. Ele começa a agir corretamente. Então, a benignidade de Deus que convida à conversão. Então, a bondade, a tolerância, a paciência de Deus sobre nossas vidas que faz muito de nós chegarmos ao arrependimento, ok? Então, se Deus trata assim conosco, por que que nós não podemos tratar assim também com aqueles que estão ao nosso redor, né? Então, como você pode ver, o julgamento de Deus não é baseado simplesmente no exterior, nas aparências, e também não é fundamentado em aspectos superficiais.
Então, o julgamento divino de Deus é conforme os mais profundos aspectos da revelação de Deus, né? Sendo um deles a verdade. E a verdade não vai dar jamais lugar ao jeitinho de sempre passar a mão e sempre dar tudo certo. Então Deus, quando houver o julgamento final, ele vai julgar conforme o nosso coração, conforme aquilo que nós fizemos, da maneira que nós julgamos outras pessoas, né? Pela verdade. E a segunda característica dessa lição, né, da lição número 6 que nós estamos vendo hoje, é que Deus vai julgar também conforme o acúmulo de erros, conforme o acúmulo de pecados, conforme o acúmulo da culpa, né? Então, o versículo 5 de Romanos 2 diz o seguinte: Mas, por causa de seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado. Então, nós vimos o quê? Que Deus, ele é bondoso, é tolerante, é benigno, porque ele espera de nós o arrependimento. Mas se mesmo assim nós não nos arrependermos, quer dizer então que o nosso coração é o quê? É um coração rebelde e que nós nos recusamos a abandonar o pecado. A gente gosta tanto de errar contra Deus, a gente gosta tanto desse pecado, tanto dá prazer à nossa carne, que o nosso coração se torna rebelde. E aí, o que vai acontecer com nossas vidas? A gente vai acumular ira sobre nós. Pois o dia da ira se aproxima, diz Paulo, quando o justo juízo de Deus se revelará. Ok? Ai daquele que, quando chegar diante do trono de Deus no dia do juízo final, e tiver ira sobre ira, culpa sobre culpa em cima da sua vida, porque teve um coração rebelde, porque se recusou a abandonar o pecado. Ao invés de se arrepender, continuou pecando. Então, quantos homens e mulheres vivem, né, empedernidos, duros, têm um coração contrito e piedoso para com o Senhor? Quantas? Quantas pessoas vivem assim, sem aceitar, né? Então, eles vivem com arrogância. Como diz em Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 e 50. Sodoma cometia pecados de orgulho, glutonaria e preguiça, enquanto os pobres e necessitados sofriam. Era arrogante e cometia pecados detestáveis. Por isso eu a exterminei, como você viu. Então, Deus falando através do profeta Ezequiel, né? Toda a nação ali de Judá, falando que, e lembrando eles, né, da maneira que, na época lá de Abraão, que Deus mandou saraivada, né, em Sodoma e Gomorra e destruiu as duas cidades e seus habitantes. Por quê? Porque os habitantes não queriam saber de nada com nada, né, nada de bondade. Eles eram orgulhosos, preguiçosos, glutões, né? Estava nem aí para os pobres necessitados. Eram arrogantes e cometiam toda sorte de pecados. E aí Deus exterminou eles. Okay? Bom, então o que acabamos de ver aí no versículo 5, ok? Voltando aqui, versículo 5. Por causa do coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo. Pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus revelará. Então, o que nós acabamos de ver nesse versículo mostra a dureza do coração humano que vai acumulando dia a dia a ira de Deus e vai ser revelada no último dia, né? No juízo final, como está em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15, né? Que até eu coloquei aqui. Vamos ler aqui, Apocalipse 20, do 11 ao 15, que diz o seguinte:
Vi um grande trono e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus. E foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos. E todos foram julgados de acordo com seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. E esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo também. Hein, queridos? É algo muito sério. Tem pessoas que nem imaginam, né? O que é a segunda morte, o que é o lago de fogo, o que é você estar na eternidade ali, nesse lago. Algo terrível demais. Se as pessoas parassem pelo menos um pouquinho para pensar nisso e acreditassem, tivessem fé, com certeza se converteriam. Com certeza. Bom, só então, no julgamento final, entenderemos todas as ramificações, más influências e o terrível efeito da vida de um homem sem Deus, né? Como é terrível a vida de um homem sem Deus. No último dia, naquele dia do julgamento, nós entenderemos tudo isso. Bom, e para finalizar a aula de hoje, né? Vamos ver aqui o que Jesus fala a respeito dessa, né, entre aspas, segurança dos sodomitas, lá em Lucas 17, dos versículos 28 ao 30, que diz assim: E o mundo será como no tempo de Ló. O povo se ocupava de seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo, até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então, fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. Sim, tudo será como sempre foi, até o dia em que o Filho do Homem for revelado. Ok? Então, se a bondade de Deus não está levando o homem ao arrependimento, dia a dia, momento a momento, ele estará acumulando a ira de Deus sobre si mesmo. Então, queridos, o que acontece? O Evangelho, a boa notícia, ela tem dois objetivos, tá? Não tem mais que dois objetivos. O primeiro objetivo é: vai te levar ao arrependimento, vai te levar a ter fé, vai te levar à salvação. Segundo objetivo: se o Evangelho não te levar ao arrependimento e a crer, ele vai te levar à condenação, à segunda morte. Não tem um terceiro propósito do Evangelho. Ou ele vai te salvar, ou ele vai te condenar. Amém, queridos? Então, acho que é isso aí, né? Nós vimos aí nesse princípio do capítulo 2 de Romanos, né, do versículo 1 ao versículo 5, duas características de como Deus vai efetuar o julgamento lá no juízo final. Ok? Próximas aulas nós iremos continuar com as outras cinco características, e estaremos aprendendo todas elas aqui. Pessoal, se você está até aqui comigo e gostou da aula, deixe seu like, né, para ajudar aí que a plataforma do YouTube possa divulgar mais o vídeo. E você também, né, se puder, compartilhe
aula sobre a palavra de Deus para outras pessoas. E o nosso objetivo aqui, como eu sempre falo, é anunciar o evangelho, tá? Não ganho um centavo do YouTube e nem de ninguém. Nós estamos fazendo aqui é propagando a palavra de Deus, que é poder para o maior número de pessoas. Eu conto com você para isso. Vamos orar finalizando? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta aula, por mais este momento contigo, por mais esta palavra que foi ministrada em nossas vidas e nosso coração. E realmente, ó Pai, nós possamos enxergar o homem mau que há dentro de nós. Nós possamos, ó Pai, sentir, Senhor, a tua bondade, a tua tolerância, Senhor, a tua paciência e benignidade para conosco. Que nós possamos nos arrepender, Senhor. Possamos nos entregar a Ti, possamos nos arrepender, possamos dar meia volta, Senhor, fazer uma curva de 90, de 180 graus e possamos andar em sentido contrário ao qual nós estávamos andando, Senhor. Pai, nos ajuda nessa nossa nova caminhada, nos ajuda, Senhor, a estar contigo, nos ajuda a aprender mais de Ti. Enfim, Senhor, trata conosco, ó Pai, para que nós possamos realmente Te amar sobre todas as coisas, Senhor, e amar nosso próximo como a nós mesmos. Nós possamos sentir amor pela Tua palavra, pelo Evangelho, pela boa notícia, e que nosso desejo, Senhor, do nosso coração, seja pregar e compartilhar essa boa notícia com quantas pessoas estiverem ao nosso redor, ó Deus. Eu continue nos abençoando, nos dê uma ótima semana na tua presença, nos livrando, Senhor, de todo mal, nos sustentando, provendo as nossas vidas e a nossa família, Senhor. É que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, queridos. Muito obrigado. E até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço e um grande beijo a todos.